Fátima, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula virtual. Ainda estou esperando o resultado do projeto, tá? Tão amado e aguardado. Continue aí se preparando com muito carinho, que vai dar certo, viu, gente? Qualquer coisa, como falei na aula anterior, mande um áudio, mande uma mensagem no WhatsApp, que eu respondo vocês, combinado? Então vamos lá. O assunto da nossa prova, né, vai ser micro-organismos. Não vou escolher nenhum reino, porque é muito chato esses nomes aqui desses reinos. Vamos falar de micro-organismo, né, como a gente falou na aula anterior, no capítulo 8, micro-organismo, vida invisível. Então, falando de micro-organismo, a gente sempre associa a seres causadores de doença, né? Mas claro que eu, como estudante de ciência, ensino fundamental maior, vou tirar isso da minha cabeça. E vou entender que quando eu falo de micro-organismo, eu falo de seres que têm uma grande importância ecológica, que têm uma grande importância na cadeia alimentar, que eles podem ser causadores de doença? Podem, mas também eles podem exercer uma função de decompositores, de reciclagem na cadeia alimentar, de reciclar a matéria, né? Uma função também na produção de alguns elementos, de alguns medicamentos, até mesmo alimentos. Foi isso que a gente viu, né? Então, vamos recapitulando aqui na página, no capítulo 8, a partir da página 102, né? Então, os micro-organismos, eles têm uma grande importância no nosso corpo. Como eu falei em algumas aulas anteriores, esses micro-organismos, eles agem de forma a contribuir para um bom desempenho do nosso corpo. Nós temos muito mais micro-organismos no corpo do que célula. E esses micro-organismos, a nossa comunidade microbiota, né, porque antes se chamava comunidade, não me lembro como que se chamava, mas aí foi até flora, é muito comum falar flora intestinal, né? Mas aí já não se usa mais a denominação flora intestinal, então a gente chama de comunidade microbiota ou microbiota intestinal, que são os micro-organismos que agem no nosso estômago, no nosso intestino, de forma a contribuir na dissolução de substâncias, certo? Então vamos lá. Quando falamos de micro-organismo aqui nesse capítulo, primeiro a gente vai falar de um micro-organismo que ele não cabe em nenhum dos reinos estudados, nenhum dos reinos citados. Nós temos o reino Monera, que vai ter bactérias, reino protista, que vai ter algas e protozoários, reino de fungos, que vai ter fungos, reino vegetal, que vai ter vegetais, reino animal, que vai ter animal. Nenhum reino vai falar do bendito vírus, até porque o vírus ele não tem característica de nenhum desses reinos. O vírus, ele é um bicho meio doido. Por quê que ele é meio doido? Porque ele não tem célula. Qual é a unidade básica da vida? Célula. Então, ele não faz parte desse grupo de unidade básica da vida, porque ele não tem célula. Porém, ele tem um material genético na sua cápsula, que é exatamente esse material genético que faz ele se reproduzir quando ele entra em contato com o nosso corpo. Quando o vírus entra em contato com o nosso corpo, ele fica cristalizado, ele fica tipo mumificado, parado, aguardando o momento em que ele vai passar essa fase dele de estátua, de cristalização, e ele vai começar a agir no nosso corpo. Então, às vezes a gente tem contato com o vírus e passa tempo a gente poder ter uma reação daquela doença. Isso porque o vírus está cristalizado. E aí ele não encontrou a oportunidade ainda de agir no nosso organismo, certo? Então, algumas características do vírus é que ele é parasita. Então, como ele é parasita, ele depende de outro ser para poder ter vida, para poder se reproduzir e se multiplicar. Ele também é intracelular, ele não tem atividade metabólica própria, ele só vai ter uma atividade metabólica quando ele tem contato com uma célula e esse contato é dentro da célula, então ele é intracelular. E ele é obrigatório. Por que ele é obrigatório? Porque eles são incapazes de se multiplicar fora de uma célula. Então, basicamente, sua estrutura possui uma cápsula de proteína, que envolve um material genético composto de ácido de desemboxirribonucleico, que é o DNA.
E como que ocorre a reprodução desse vírus? A reprodução dele acontece da seguinte forma. Aqui tem na página 104 tem um exemplo, onde o vírus ele entra em contato com uma célula, no caso aqui bacteriana. Quando ele consegue entrar em contato com essa célula, ele põe o material genético dele dentro da célula, lá dentro. E quando ele entra, quando esse material genético ele entra dentro da célula, é que ele vai começar a se multiplicar. E isso, o bacteriófago. Também tem outros tipos, mas o mais comum é esse aqui. Até aqui na página 105, né, é importante vocês saberem a estrutura desse vírus, né? Até pedi para vocês desenhar, para vocês fazerem uma maquetezinha que vocês fizeram, porque vocês têm que saber onde é a cápsula, onde é a cauda fibral, onde é as fibras, tem que saber tudo onde é cada um. E aqui tem uma questãozinha, né? Explique por que os vírus são denominados parasita intracelular obrigatório. Já até respondeu, né? Parasita porque invadem as células e causam prejuízo. Intracelular porque se reproduzem dentro da célula, no interior da célula. E obrigatório porque são incapazes de se reproduzir fora de uma célula. Terceiro, explique o que são adenovírus e retrovírus. Exemplifique ao menos um de cada tipo. Adenovírus, um exemplo é o vírus do DNA, porque é um vírus causador da catapora. Então, adenovírus são aqueles que possuem como material genético DNA. Aqueles que possuem RNA como material genético é que a gente chama de retrovírus. Então, lembrei que dos dois tipos de vírus, adenovírus e retrovírus. Adenovírus são aqueles que têm material genético dentro do seu organismo e o material genético dele é DNA. Por exemplo, aqui o vírus causador da catapora, e retrovírus é o que tem como material genético o RNA. E o exemplo é o HIV causador da AIDS. E aqui a gente vai ver algumas doenças, né, causadas por esse bendito aqui, pelos vírus. Lembrando que os vírus, eles são grandes causadores de doenças, né? E que não se trata virose com antibiótico. Por isso eu repito, cuidado com a automedicação, cuidado com o uso exagerado e sem prescrição médica de amoxicilina, porque eu já conheço muita gente que tem o costume de usar antibiótico quando sente qualquer coisa. Antibiótico se usa em infecção bacteriana. Essas infecções virais se trata de outra forma, ok? Então, as viroses, a gente tem que saber na virose quem é o agente etiológico, quem é o hospedeiro e quem é o vetor. Então, primeiro, virose porque são doenças causadas por vírus, certo? Então, os vírus são capazes de causar doenças tanto em plantas como em animais. Como nós, seres humanos, fazemos parte do reino animal, não estamos livres das chamadas viroses, ou seja, doenças causadas por vírus. Antes de conhecer algumas delas, vamos apresentar alguns conceitos úteis no estudo da doença. Agente etiológico ou patógeno ou patogênico é o micro-organismo que, ao infectar o indivíduo, desencadeia a doença. Então, quem é o agente etiológico? É o micro-organismo, certo? Por exemplo, da gripe, o agente etiológico da gripe é um vírus, é um micro-organismo, que é um vírus. O hospedeiro é o organismo que abriga o agente infeccioso. Quem tem o agente infeccioso é o hospedeiro. Então, ele está onde? Na célula animal. Então, lá é a hospedaria dele. Então, o hospedeiro é quem recebe esse parasita, esse vírus. E tem o vetor, que é o que transmite. Então, como é que essa doença é transmitida? Através de quê? Então, isso é que são vetores. Por exemplo, a gente tem visto várias medidas aí para proteger contra o Covid-19, né? O Covid-19 tem evitar contato físico, né? Usar máscara, lavar a mão. Por quê? Porque o contato físico e os fluidos
eles são vetores dessa doença, são grandes transmissores da Covid-19, certo? O hospedeiro da Covid, o ser humano, né, ainda não se tem nenhum, eu pelo menos ainda não conheço um registro de animais, né? E o agente etiológico é um coronavírus, que é um tipo de vírus. Então aqui como primeira virose tem-se a gripe, que é uma infecção de vias aéreas causada por um vírus chamado influenza. A contaminação dá-se principalmente por gotículas de saliva. Então, a gotícula de saliva é o vetor da transmissão da gripe, tá? Contendo o vírus. E quem é o vírus? O agente etiológico, que entra pelas vias respiratórias. A gripe causa calafrios, febre, dor de cabeça e dores musculares generalizadas e podem ser prevenidas com vacinação. Uma coisa que eu quero também esclarecer com vocês, lembra lá da questão da vacina e do soro? Vacina é para quê? Prevenir. E soro é quando você necessita de uma ação rápida. Se cortou com vidro, com prego, aí tá correndo um grande risco de ter tétano, né? Então, toma um soro antitetânico. Então, independente se ele vai vir naquela bichinha assim, né? Naquele recipiente grande, ou ele vai ser aplicado por uma seringa, não altera o seu nome. O que vai alterar é para que ele é usado. Se vai ser usado para prevenir, é vacina. Se vai ser usado para tratar imediatamente, é soro, certo? Dengue é uma infecção transmitida pela picada de um mosquito, Aedes aegypti ou Aedes albopictus infectados. Ele não pode ser transmitida diretamente de uma pessoa contaminada para outra pessoa sadia. Essa doença se manifesta por intensas dores nos músculos e nas articulações, febre alta, dores no fundo dos olhos e às vezes manchas vermelhas na pele. A sua transmissão é apenas pela picada do vetor, que no caso é o mosquito. A fêmea do mosquito deposita seus ovos em recipiente com água. Ao saírem dos ovos, as larvas vivem na água por cerca de uma semana. Logo após esse período, torna-se mosquito adulto, pronto para infectar pessoas. Então, a infecção só se dá mesmo por meio da picada. Não se transmite o vírus com esse contato direto, né? Então, o único vetor é o mosquito mesmo. Tem a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é AIDS. É uma síndrome grave que atinge o sistema de defesa no organismo, tornando o indivíduo vulnerável a infecções diversas. É muito comum uma pessoa que contrai o HIV, ela morrer de algumas doenças como pneumonia, tuberculose. Isso porque o próprio corpo não conhece as suas imunidades. Lembra que a gente estudou o sistema imunológico? E a gente viu que o sistema imunológico ele cria defesa para o nosso corpo. No caso aqui da AIDS, o próprio sistema imunológico ele começa a entrar em atrito entre ele mesmo, a querer se destruir. Por isso que se chama de imunodeficiência adquirida, porque ele não reconhece as defesas corporais e começa a se autodestruir. Aí a pessoa vai ficando vulnerável a toda e qualquer doença. Seus sintomas são específicos, não são específicos, porém o quadro clínico inicial pode ser semelhante de uma gripe comum, né? Como ainda não foi encontrada a cura dessa síndrome, é importante não se descuidar da prevenção, nunca deixar de usar preservativo, isso porque é uma doença sexualmente transmitível, então ela transmite tanto pelo contato direto, relação sexual desprotegida, como gotículas, certo? Transfusão de sangue, então deve-se tomar bastante cuidado. Também tem outras viroses como a catapora, a cachumba, poliomielite, febre amarela, a raiva, né, que é uma zoonose. Zoonose porque doença causada de animais, mas que pode ser transmitida para a gente, para os seres humanos. Sarampo, varíola, hepatite, onde vai ter vários grupos de acordo com a mutação do vírus, e
papilonavírus humano, HPV, né? Tem até uma campanhazinha aí de doença, de vacinação por conta dessa doença aqui, HPV. Então, gente, nós vamos ficando por aqui com a nossa revisãozinha de hoje. Se vocês acharam que a gente deve falar mais um pouco, me avisem para que a gente fale mais sobre isso, mas eu acredito que tudo que deve ser falado a gente já falou por hoje. E muito obrigada pela atenção de vocês. Estudem em casa e não se esqueça de fazer o trabalho, combinado? Então fiquem com Deus e até a próxima aula.